Olá! Uma das características de um bom texto é ele ser claro, ser objetivo, né? Então é muito importante que na apresentação inicial você delimite bem qual é o assunto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Um texto bem claro, né, aquele que é agradável, que atrai o leitor, é aquele que logo no início delimita bem qual é o foco da discussão. Isso significa ir além de frases bem estruturadas, de palavras bem colocadas. É necessário especificar algumas ideias. Para ilustrar isso, eu vou te mostrar dois exemplos. Confere comigo. Texto 1 é o seguinte. Entre as manifestações folclóricas estão as festas. São celebrações dentro de uma comunidade humana. Os homens ou celebram o dia de um santo particular, ou celebram uma colheita, ou festejam um acontecimento religioso, ou festejam para esquecer o dia a dia. As festas folclóricas têm, pois, motivos diferentes que orientam sua organização. Deu para perceber que o parágrafo é bem claro, você consegue entender as ideias de estar falando sobre festas folclóricas, não tem nenhum problema aí na construção dos períodos ou falhas gramaticais, está tudo em ordem. Mas perceba que ele não é preciso. Por exemplo, ele não especifica quais são essas festas populares, de quais celebrações ele está falando, a qual comunidade humana ele se refere. E ainda apresenta como exemplos uma sequência de itens também imprecisos, né? Fala de festas de santos, mas quais santos? De comemorações de colheita, mas colheita de quê? Quando? Onde? Fala de festejar acontecimentos religiosos, mas quais acontecimentos religiosos podem ser apresentados aqui? Então perceba que o parágrafo todo não tem nenhuma especificação, ou seja, há um problema de delimitação do assunto. Isso vai trazer consequências sérias para o desenvolvimento do texto, porque nem o leitor saberá qual vai ser o percurso, né, da discussão, qual vai ser o percurso argumentativo, e há um risco muito grande também do autor do texto se perder, né, perder o foco aí da discussão. Então, para você entender bem como poderia ficar melhor delimitado, ou como poderia ser delimitadas essas ideias, eu vou te apresentar o exemplo 2. Das manifestações folclóricas de São Luís, 3 são de maior agrado dos visitantes. O Bumba Meu Boi, cuja representação dura uma noite inteira e cujo enredo tem origem em lendas ligadas à atividade pastoril. A Festa do Divino é sempre no segundo domingo da Ascensão e ainda temos a dos Reis e Pastores, na época natalina. No Carnaval, a grande atração são os tambores da crioula, com rica coreografia, e os fofões, que são os homens trajados em atraentes e coloridas fantasias. Todas essas festas despertam a curiosidade e o encanto do turista. Perceba que nesse texto 2, nesse segundo exemplo, já há uma especificação melhor. Até durante a leitura você já consegue fechar o olho e visualizar algumas informações, especialmente se você é dessa região, se você já participou dessas festas ou já viu algo na televisão ou na internet. Perceba como agora o texto ficou mais concreto para o leitor. Mas o que é que mudou então? Logo no início, ele especifica o lugar, São Luís. Então, a gente já restringiu, né? Pensando no Brasil e nas manifestações culturais do nosso país, né? Há uma diversidade aí muito grande. Então, quando ele delimitou o espaço, né? O local que ele vai discutir, São Luís, já restringiu bastante quais são as festas sobre as quais ele pode discorrer. Então, na sequência, ele vai delimitar 3 festas: a Bumba Meu Boi, a Festa do Divino e o Carnaval. Então, já delimitou melhor, o leitor consegue entender qual vai ser o foco da discussão, o que vai ser desenvolvido aí na sequência. E como se não bastasse, logo na sequência, né, que ele cita o Bumba Meu Boi, a Festa do Divino
e o carnaval, ele coloca mais algumas informações, uma breve descrição de cada uma. Então, isso valorizou ainda mais, né, a delimitação do assunto. Então, vamos ver agora um quadro comparando quais foram as delimitações dos dois textos, para você perceber bem a diferença. No texto 1, a gente tem manifestações folclóricas, festas, motivo das festas. Tudo bem. No texto 2, a gente tem as manifestações folclóricas, festas, festas de São Luís e as 3 festas de maior agrado. Ou seja, a delimitação das festas, ele justificou também. São aquelas, né, que agradam o turista. Então ele vai apresentar aí o Bumba Meu Boi, a Festa do Divino e o Carnaval. Você deve ter olhado para o quadro e pensado, são só 2 elementos a mais. Não, são 3, porque tem a delimitação do lugar, a justificativa da escolha das festas, as festas e as informações sobre elas. Veja então que elaborar esse quadro é uma ótima estratégia para os seus textos. Quando você precisa apresentar aí uma produção, seja numa prova dissertativa ou seja no seu cotidiano que você tem que produzir um relatório, por exemplo. Se você delimita quais são os focos da sua discussão e você especifica esses focos, vai ficar mais claro para o seu leitor e você vai organizar melhor o seu texto. Com certeza, com essa delimitação do assunto, vai ficar muito difícil o texto ficar sem argumentação, sem um referencial teórico, sem uma ancoragem na realidade, o que é muito importante para a coerência textual e a progressão dele acontecer de uma forma completa, mais agradável e mais palpável para o leitor. Perceba ainda que delimitando o assunto, apresentando essas especificações, lembrando aqui que o conhecimento, o emprego de adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais que a gente estuda lá na questão gramatical, aqui se fazem presente e fazem toda a diferença. Então, quando você utiliza esses recursos gramaticais de forma consciente no seu texto, com certeza ele não ficará genérico, não ficará impreciso e terá uma melhor aceitação do leitor. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Conseguiu perceber a importância da delimitação do assunto, da especificação das informações? Se sim, deixe seu like e anote nos comentários se você tem alguma outra dúvida. E espero você no próximo vídeo. Tchau!